Olá, eu sou a Patrícia Junqueira e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que tem sido bastante recorrente de mães de todo o Brasil e também de mães de pacientes aqui do Instituto. Meu filho não aceita alimentos em pedaços. Todas as vezes em que eu insisto ou forço em grãos ou em pedaços, ele se recusa a comer ou coloca na boca, não sabe o que fazer e acaba se engasgando. Né? Alguns alimentos que eu ofereço para ele, como biscoitos ou alimentos mais secos, ele até coloca na boca e vai derretendo, vai sentindo aquilo dissolver na boca até engolir. Isso é comum? Isso é errado? Até quando isso pode ser uma condição possível? Veja, para que a criança possa aceitar alimentos em pedaços ou em pequenos grãos, há de que haver todo um desenvolvimento da habilidade motor oral. Para a criança aprender a mastigar, ela precisa primeiro discriminar o alimento que tem na boca. Então, toda aquela fase inicial em que o bebê leva os objetos à boca, como mordedores com texturas, vão preparando a cavidade oral para a entrada de alimentos com consistências em pedaços e mais sólidas. Cada alimento possui uma diferença no modo em como ele é preparado e como ele é mastigado e deglutido. Então, o primeiro passo para que a criança possa aprender a lidar com esses pedaços é tolerar diferentes texturas na sua boca. Esse aprendizado vai começar quando ela leva as mãozinhas à boca e vai perpetuando conforme ela vai levando objetos de diferentes texturas e vai experimentando essas texturas na boca. Isso vai causando registros na memória e quando o alimento chega em pedaços ou em pequenos grãos, é como se ela já lembrasse ou já tivesse a identificação desse estímulo sensorial na boca. Agora, cada alimento vai necessitar uma habilidade oral diferente. Vejam, os alimentos que são inicialmente as frutas em pedaços ou sólidos mais fundíveis, que nós chamamos, eles necessitam ainda de uma habilidade mastigatória muito mais fácil. Então, quando o bebê, por exemplo, a gente introduz um alimento crocante ou um alimento que se dissolva na boca como sólidos fundíveis, no caso de vegetais ou de frutas em pedaços, a hora que ele aceita, ele vai percebendo essa informação sensorial na boca, vai dissolvendo, já tem o início de lateralização desse alimento, mas ainda esse alimento é facilmente dissolvido com a língua pressionando o céu da boca. E ele vai conseguindo engolir. Né? Conforme a criança vai havendo treino, vão nascendo os dentes, ela vai sendo capaz do quê? De identificar esse alimento. Ele começa a fazer um movimento de lateralidade da língua e aí inicia-se o processo de mastigação. Então há uma mudança muito grande no padrão motor oral de uma fase do alimento mais amassado para a fase do alimento sólido. Então, inicialmente, o movimento do bebê é de amassamento, ele faz um movimento de língua no sentido póstero-anterior, então ele amassa. Para que ele seja capaz de começar a comer alimentos em pedaços, inicia-se o movimento de lateralidade da língua, em que ele recebe o alimento, tem que ser capaz de lateralizá-lo para iniciar o processo mastigatório. Né? Conforme o alimento vai tendo maior textura, então vamos pensar nos alimentos dos sólidos, as fibras, que são as proteínas, ele vai tendo a necessidade de melhorar essa habilidade que, além do movimento de lateralidade da língua, vai tendo que haver um movimento de rotação mandibular. Então vejam, um alimento que tem fibra como um uva passa, o bebê tem que pegar, a criança tem que pegar, lateralizar e vejam como muda o padrão para eu engolir. No caso do crocante, eu pego e no caso do alimento fibroso, ou seja, os alimentos fibrosos, como as proteínas, eles exigem uma habilidade mastigatória muito maior. Então, o fato da pergunta que me chega muitas vezes, ele come um biscoito, mas não é capaz de comer a carne. Por quê?
São texturas totalmente diferentes que exigem habilidades mastigatórias também muito diferentes. Então, antes de querer que o seu filho coma alimentos em pedaços, você precisa avaliar se ele possui habilidade para mastigar aquele determinado alimento. Quais são essas habilidades? Primeiro, ele consegue identificar o pedaço na boca? Ao receber o alimento, ele tolera texturas diferentes na boca? Ele tolerou. O que ele tem que fazer? Movimento de lateralidade da língua. Se ele já tem esse movimento de lateralidade da língua e discrimina o alimento, isso vai favorecer o aprendizado da mastigação e possibilitar o avanço do aprendizado da mastigação. Caso isso não esteja acontecendo com seu filho, ele precisa primeiro treinar essa habilidade para depois você introduzir alimentos em pedaços. Porque senão o que acontece? Você acaba potencializando uma dificuldade, potencializando até a presença de uma recusa alimentar. Porque vejam, se eu introduzo um alimento em pedaço e a criança mantém o padrão de amassamento, olha como é efetivo, ela põe e o alimento não consegue ser triturado para ser deglutido. Por isso que ela acaba recusando. Você pega uma fibra e põe na boca e faça o mesmo movimento posto no anterior, ele acaba cuspindo. Então, o que acontece muitas vezes com muitos bebês? Eles não têm habilidade ainda para lidar com texturas e alimentos em grãos ou em pedaços. É isso aí. Antes de dizer que seu filho não consegue comer determinado alimento, verifique se ele possui a habilidade necessária para realizar isso. Conte conosco e qualquer dúvida, escreva para nós aqui no www.institutoinfantil.com.br. Estamos no Facebook, no Instagram e pelo nosso e-mail contato@institutoinfantil.com.br. Um forte abraço e até a próxima!